Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você começar o seu ateliê de costura sob medida aí na sua casa de uma maneira profissional. E você já deve estar se perguntando quem eu sou. Bom, eu sou Laraína Souza, eu tenho um ateliê de costura sob medida aqui na minha casa. Eu decidi trabalhar em casa porque eu queria ter flexibilidade, eu queria ter tempo para estar perto dos meus filhos que são ainda pequenos e é algo que eu não quero terceirizar, eu não queria terceirizar. Então eu decidi manter o meu negócio aqui na minha casa. E eu tenho algo que arde no meu coração, que eu preciso compartilhar com você, que tudo tem um começo. E às vezes a gente se preocupa demais em como vai ser, a gente já olha para as pessoas que já fazem aquilo que nós desejamos fazer e a gente começa a se limitar. A gente começa a pensar que o nosso espaço não é bom, a gente começa a pensar que eu não tenho máquina, a gente começa a pensar que nós não somos boas o suficientes para costurar e fazer uma roupa sob medida. A gente começa a olhar para as costureiras da nossa cidade, para as pessoas que já têm um ateliê de costura na sua cidade, na nossa cidade, e a gente começa a se comparar. E hoje eu queria te convidar para olhar para você, para olhar para os talentos que você tem, para olhar para aquilo que você é capaz de fazer, sabe? Tira o olhar de fora e traz o olhar para dentro. Olha para o que você tem na sua casa, olha aonde poderia ser um cantinho que ficaria organizado, aonde é um canto que você tem na sua casa, que você poderia de repente atender a sua cliente de uma maneira mais profissional, porque o que vai te diferenciar de todas as outras costureiras que já tem na sua cidade, que já tem aí até perto de você, é a forma com que você profissionaliza. Aí você pode dizer, mas por que um ateliê de costura em casa? Porque um ateliê nada mais é do que uma empresa, nada mais é do que um negócio formal. E você precisa entender que nós não somos apenas costureiras, né? Costurar é a nossa arte, é o que faz brilhar nosso olho. Costurar é o que faz a gente querer, né, fazer esse trabalho. É querer fazer essa peça sob medida. E a gente precisa entender isso, que não é simplesmente costurar. Por que ateliê, né? É um ateliê porque é um negócio. Não é simplesmente eu costuro e eu sou informal, eu costuro e eu não estou fazendo ali como deveria, como poderia estar fazendo. Não é uma crítica, eu acho que tudo tem um começo e todas as pessoas que começam a costurar começam de uma maneira informal. Eu também comecei assim. Mas hoje eu já faço um MEI, hoje eu já sei que de fato estou tornando isso uma empresa. E aos poucos, no passo a passo, eu vou fazendo com que o meu ateliê tenha um CNPJ. Essa é a diferença de costureira, de alguém, de você se denominar, eu sou só uma costureira, e de você se denominar um ateliê de costura sob medida. Além disso, existem mais diferenças, né? Porque a gente precisa entender que o nosso diferencial é justamente esse profissionalismo que a gente traz, é o detalhe de como atender a sua cliente, é o detalhe de ter um ambiente ali preparado para quando essa cliente chegar, de não ser simplesmente na sala da sua casa, como acontece em muitas costureiras. Eu já fiz muitas roupas antes de costurar e é uma arte assim que eu amo mesmo. E todas as costureiras que tinha na minha cidade, por ser uma cidade de interior, uma cidade pequena, elas eram bastante informais. Não tinha nada para anotar, eu não sabia exatamente a data que eu ia voltar para pegar aquele produto, não tinha uma ficha ali da cliente e tudo isso traz profissionalismo. Então essa é a minha primeira dica. Para que você tenha um ateliê de costura para você que deseja começar um negócio de costura, de fato, um negócio de costura, profissionalize. Comece como MEI, é muito simples, né? Fazer um cadastro no MEI e você já pode começar de uma maneira formalizada, tendo um CNPJ. Além disso, você já começa a profissionalizar. Eu quero aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, porque
Profissionalizar, tá, tanto na questão do CNPJ, como na questão de você ter as fichas da cliente, de você saber como atender essa cliente, de você pensar nesses detalhes. Tudo isso traz um profissionalismo, tá bom? A segunda dica que eu te dou é que você não tenha medo de errar. Quando a gente começa a costurar, a costurar para fora, a gente pensa, e se eu errar? E se não der certo a roupa da cliente? Não tenha medo de errar. Você precisa entender que pode acontecer os erros, sim, mas existem maneiras de você evitar esses erros. Existem maneiras de você diminuir os riscos para esses erros. Ah, Lara, me conta, quais são essas coisas que eu posso fazer para reduzir? Você pode testar a modelagem na sua cliente, você pode utilizar uma modelagem já padrão industrial, se você é muito iniciante, você ainda não sabe fazer modelagem. Você pode, ao invés de pegar uma roupa da cliente, porque eu sinto que eu tenho mais dificuldade quando a cliente traz a roupa e quer que eu faça daquela maneira, daquele jeitinho. Principalmente lá no início eu tinha muita dificuldade de entender como que eu ia fazer sem a modelagem. Então, assim, a gente precisa aprender a modelar direito, a fazer uma modelagem bem feita. E se a gente ainda não sabe, a gente precisa usar daquilo que a gente tem disponível. Então, é uma boa base, padrão da indústria, porque é pensado para encaixar em vários tipos de pessoas. Então, você vai olhar o corpo da cliente que chegou daquela pessoa que você quer fazer a roupa, e você vai testar alguma modelagem que se encaixe nas medidas dela. Você vai tirar as medidas de padrões de busto, circunferência de busto, de cintura, de quadril, algumas alturas de decote, e você vai olhar para a tabela daquela que é industrial e vai usar aquelas medidas para fazer a sua base. Tá bom? Então essa é uma dica, não tenha medo de errar, essa é uma das dicas para você não errar na hora de fazer a modelagem. Os maiores erros acontecem na modelagem e depois corrigir esses erros é muito difícil na hora que a peça já está pronta. Claro, a gente consegue com jeitinho, faz uma pencezinha ali, solta um pouquinho aqui, mas é muito mais difícil. Então, você pode já pensar em como você reduzir esses problemas de modelagem. Para isso, você vai testar a base na cliente antes de começar a fazer uma roupa para ela. Você vai pegar as medidas dela, vai fazer a base, você vai fazer uma tela no TNT, como eu já tenho ensinado por aqui, eu já tenho falado sobre isso, mas eu vou mostrar o passo a passo certinho de como você pode fazer uma tela, tá bom? Essa é uma das maneiras de você evitar erros na hora que você for fazer uma roupa. Eu tinha muito medo e eu errei muito, muito mesmo. E por isso eu desenvolvi essa técnica de não mais pegar uma cliente, ela chegou e sair do meu ateliê sem testar uma base. Então eu sempre faço essas bases, deixo para minha cliente vestir direitinho, ver qual é a que combina com, que cai bem no corpo dela e como que vai ficar aquele caimento. Essa é uma das formas. Se você é muito iniciante, você vai usar as medidas padrões, tá bom? Para você também perder o medo, o que eu oriento é que você comece por peças que sejam mais simples. Como assim, peças mais simples? Bom, se você ainda não costura, não vá direto tentar fazer um vestido. Você começa aprendendo a fazer uma saia, que é mais simples, tá bom? Ou até pode fazer um vestido, mas um vestido mais soltinho, sem muito precisar de muito recorte, para que facilite um pouco a sua vida. Isso é para aquelas que são bastante iniciantes, né? O tema desse vídeo é justamente como começar um ateliê, né? Como as dicas para que você possa ter um ateliê de costura na sua casa. Então, geralmente são pessoas bem iniciantes que buscam por isso, que buscam por esse tema. E é para você principalmente, mas serve também para quem já costura e quer fazer isso um negócio, as dicas aqui nesse vídeo também, tá bom? Eu quero aqui compartilhar com você aquilo que eu vivenciei aqui. Então, essa foi uma das coisas que fizeram a diferença aqui no ateliê. Foi algo assim que reduziu muito os meus erros, a necessidade de ficar reajustando
Eu não sei você, mas eu não gosto do retrabalho. Eu sei que nos momentos de costura a gente precisa muitas vezes desmanchar, mas eu não gosto. Eu faço porque precisa e é necessário, mas eu evito ao máximo o retrabalho. Então, essa é uma das maneiras, tá bom? Outra dica que eu tenho para você que quer começar aí a montar o seu ateliê na sua casa, que quer fazer um negócio disso, um negócio, é que você invista um tempo em estudo, que você foque realmente naquilo que você quer, que você deixe de lado um pouco as outras coisas e que você tire pelo menos uma hora do seu dia para estudar sobre aquilo, para pensar sobre aquilo. A gente sabe que para ter um ateliê de costura a gente precisa saber costurar, a gente precisa saber modelar, a gente precisa entender desse universo da costura. Mas se você não sabe e você deseja aprender, existe um caminho. Você vai estudar para buscar isso. Se isso é um talento nato seu, é algo que faz seu coração pulsar, você pode começar totalmente do zero e fazer acontecer. Foi o que aconteceu comigo. Eu não aprendi a costurar com ninguém, minha avó costurava, mas eu não aprendi a costurar com ela. Eu descobri que eu tinha esses talentos no decorrer da minha caminhada. E aos poucos eu fui aceitando que realmente eu costurava e que as pessoas começavam a gostar do meu trabalho e a querer que eu fizesse umas roupas para elas também. Então vai uma dica importante. Se você está começando, você começa a fazer suas próprias roupas. Inevitavelmente as pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, como tá bonito, faz uma para mim. Aí você vai dizer de boca cheia: fui eu quem fiz. E essas pessoas vão pedir para você fazer. Vai ser algo natural, né? Outra forma é você chamar alguém, pedir alguém da sua família para você fazer roupa para elas. Então, você pode fazer assim. Eu fazia muito isso lá no início. Eu dizia: ó, tu traz o tecido e eu faço a peça para você e eu não vou cobrar nada. Ou então eu cobrava, dava um bom desconto, 30, 40% de desconto do preço que eu dava. E eu nem sabia precificar direito. Mas enfim, funcionou porque eu tinha o material para eu testar a técnica e assim eu fui perdendo medo e fui ganhando, né, ali confiança para trabalhar com tantas outras clientes. Então a gente começa com os de casa, a gente começa com os parentes, com as amigas próximas e é assim, você vai fazendo dessa maneira, tá bom? Essa dica é importante para você que está começando, porque a gente precisa treinar. Não é só estudar, porque não adianta você ficar estudando, estudando, estudando e não colocando a mão na massa. Você precisa estudar e pegar e ir para a máquina. Você precisa estudar de modelagem e pegar e fazer a modelagem. Você precisa estudar de costura e pegar e costurar, porque senão você só vai acumulando conhecimento. Estou estudando, estudando, estudando e não estou fazendo nada. Chega um momento que você paralisa, que você não consegue mais fazer. Então, o importante é você executar, é você colocar em prática. É isso que faz a diferença, tá bom? Então, se você quer mesmo ter um negócio, você vai focar em executar, estudar e executar, que é a próxima dica, né? Então, você executa o que você está estudando. Eu estudei, eu assisti um vídeo seu aqui no canal e eu postei um vídeo de um vestido, de uma saia, de alguma coisa que você acha que você consegue fazer, vai lá, assiste e faz. Porque o fazer vai trazer para você confiança, o fazer vai mostrar para você que de fato você quer ter esse negócio. Porque a gente precisa ter certeza de que a gente quer ter um negócio de costura, porque lá na frente os desafios vão surgir. Se a gente não tiver convicção, a gente para. Mas eu não quero que você pare, eu quero que você insista nos seus talentos. Eu quero que o seu caminho seja menos árduo do que foi o meu. E é por isso que eu criei esse canal, com o desejo de compartilhar com você um pouco daquilo que tem acontecido aqui comigo, né? Então essas foram algumas das coisas que eu fiz para montar o meu ateliê de uma maneira profissional aqui na minha casa. Vocês estão vendo essa baguncinha aqui? Foi intencional. Eu quero mostrar para você que não existe o ateliê perfeito. Tudo tem um começo e você precisa entender isso. Aqui é o meu dia a dia. Tá tudo bagunçado e eu tô sempre arrumando. E é assim mesmo. Mas eu separei esse ambiente aqui só para costurar.
para ficar fora de onde eu atendo a minha cliente. Quem já viu aqui, eu já postei um vídeo aqui de um tour pelo meu ateliê, que é na minha casa, muito simples, e que com certeza aí na sua casa você também consegue fazer. Eu separei, eu usei aqui a minha despensa para trazer essa parte da costura que suja muito, é muito tecido, bagunça mesmo, porque na hora que a gente tá fazendo, a gente bagunça, isso é inevitável. E aí eu tenho lá outra sala, que é uma sala do meio que tem na minha casa, que eu deixei só para atender minha cliente. Eu coloquei um espelho simples, um trocador simples e tem um lugar onde ela pode sentar e a gente vai conversar e vai fazer a peça que vai sair ali já com a peça que ela quer, né? Tudo anotadinho nas fichas, tudo feito para ela. Então, essa é uma das dicas que acontece aqui, né? Não busque perfeição. Essa é a realidade de um ateliê de costura. E tá arrumado, porque tem a parte aqui do lado que tá cheio de tecido cortado pela mesa, mas é isso, gente. A gente precisa entender. Então, se você pode, na sua casa, fazer um cantinho separado só para costurar, e aí de repente na sua sala mesmo, você tem um cantinho onde tem um espelho que a cliente vai poder se olhar, você coloca uma cortina para que ela possa ter mais tranquilidade de experimentar essa roupa, se sinta mais confortável, tudo isso faz diferença, porque no ateliê a gente precisa provar. Eu não deixo nenhuma cliente sair daqui sem provar. Quer dizer, tem sempre aquelas clientes que dizem, eu vou levar para casa, se não der certo eu volto. Mas eu não gosto, eu gosto de ver como ficou o caimento, até porque é experiência para mim. Eu já analiso no corpo da cliente como ficou a peça que eu fiz. E ali eu olho, às vezes a cliente não percebe alguma coisa que eu percebo, né, com o meu olhar de modelista. E isso agrega muito no meu trabalho. Outra coisa, se você vai montar aí o seu ateliê na sua casa, é que você precisa aprender a valorizar o seu trabalho. Você não pode trabalhar de graça. Você tem custos, você tem energia que você paga ao ligar as suas máquinas, você tem despesas com a máquina que volta e meia precisa estar na manutenção, precisa comprar agulha, precisa comprar linha. Então você precisa entender um pouco, ao menos, de como precificar esse produto de uma forma que vá trazer um retorno, que seja viável para você trabalhar com costura. Claro, eu estou dizendo que no início você pode reduzir isso um pouco, mas isso é bem no início e depois você já começa naturalmente a ganhar um dinheiro realmente trabalhando com costura, porque é meio que aquela coisa, você fez uma peça para alguém, aí alguém viu, falou, eu preciso fazer uma roupa com quem, você conhece alguma costureira? E assim vai, ela fez para mim, eu gostei, a roupa ficou assim, então é importante você saber precificar para quando essa cliente chegar, você já saber precificar. E a dica que eu dou para você que não sabe como precificar é que você faça uma planilha. Pesquise na internet aí, pesquise na sua cidade, quanto que as costureiras estão cobrando, vá, pesquise. Isso é completamente natural. Você saber da sua concorrência é importante você saber, porque a concorrência dita o mercado. Então você vai pensar em como que essas costureiras aí da sua cidade estão cobrando, que é o preço que as pessoas estão pagando. E você vai analisar como que você pode agregar valor, talvez cobrar um pouco mais, ou até cobrar basicamente a mesma coisa. Mas sempre valorizando o seu trabalho, o seu talento, que é o bem maior, é o seu talento de costura, tá bom? Para isso você também vai montar aí uma planilha, vai colocar vestido, saia, blusa, blusa com manga, blusa com isso, calça assim, assado, com cós, com tudo que tem nas peças que geralmente as pessoas pedem para fazer. Tem babado, tem isso, tem aquilo. E você vai colocar ali mais ou menos uma média de preço. Quando a cliente te mandar a foto te dizendo assim, esse vestido, você cobra quanto para fazer? Aí você vai e fala pra ela, eu cobro R$ 70 porque é um vestido assim assado. Ponto. Mandou o preço pra ela rapidamente e você não perde a sua cliente. A cliente de ir e fazer orçamento em outro lugar. Outra coisa também que ajuda bastante, né? É você ter essa planilha.
de custos, mais ou menos, de quanto você vai cobrar. No início, padroniza mesmo, porque você não sabe quanto tempo você vai gastar para fazer essa peça, e nem é justo cobrar por tempo, porque você ainda pode ser iniciante e não é justo, né? Então, pense assim, mais ou menos em quanto vale a pena, tá bom? Faça essa planilha para sempre que alguém entrar em contato com você, você conseguir responder de imediato, tá bom? Não deixar para depois. O não procrastinar é muito importante. Outra coisa que você precisa saber também, se você quer fazer disso um negócio, é mais ou menos a quantidade de tecido que essa cliente precisa comprar para você fazer a roupa. Esse é um desafio, é realmente muito grande. Eu vejo muito isso e eu tive assim muita dificuldade no início, ainda mais que eu sou muito metódica e eu não gosto de mandar a cliente comprar muito além do que eu preciso para fazer, né? Então, sempre eu calculo assim, eu sei que eu vou gastar um metro e meio para fazer um vestido com manga, no comprimento até o joelho. Isso eu já sei porque a experiência vai me trazendo, tá bom? Mas você pode testar, pesquisar quanto que você gastaria mais ou menos de tecido para fazer um vestido. Uma dica ótima que eu usei muito, sabe aquelas revistas manequim? Aquelas revistas Molde Cia, Moda Moldes, sempre lá naquelas revistas vem dizendo assim a quantidade de tecido para aquele modelo. Então eu estudava aquelas revistas. Gente, estudem as revistas de modelagem, de corte e costura, né? Que vem a modelagem pronta para você fazer a peça. Eu nunca usava as modelagens prontas, mas eu sempre tive aquilo como estudo. Hoje eu já não uso mais, é porque não tem nenhuma aqui, tá tudo ali guardada. Mas lá tem, nessas revistas, sempre tem marcando a quantidade de tecido, para o que vai precisar de aviamentos. Então você vai olhar os modelos que geralmente as clientes vão pedir. Então o que é que eu fazia naquela época? Eu cortava o modelo de vestido. E aí eu colocava o preço no mural. Isso aqui é um mural, ó, gente. Eu colocava nesse mural a foto e colocava o preço sugerido, né? Que eu passaria para essa cliente que me pedisse esse orçamento. E aí, quando a cliente me mandava um vestido que tinha manga, que era tubinho, eu ia lá olhar, epa, que tem esse daqui é tubinho. Esse daqui eu calculei que eu preciso de tanto de tecido para fazer ele. E aí eu mandava para cliente. Eu vou precisar que você compre X de tecido, X metros de tecido. Então essa é uma boa dica. Outra boa dica é você me acompanhar aqui, porque eu vou estar sempre compartilhando sobre essas coisas. E volta e meia eu vou liberar um e-book, vou liberar algum PDF, algum conteúdo, abrindo um pouco para vocês de como que eu calculo as quantidades de tecido. Vou ensinar isso aqui no decorrer também da nossa caminhada, tá bom? É porque é muita coisa e de fato eu não dou conta de ensinar tudo de uma vez, nem teria como. Mas é uma super dica que eu deixo para você. No mais, do que eu tenho para falar, para não prolongar muito esse vídeo, é que essas são coisas que eu usei muito aqui. Não tenha medo de começar, não deixe nada te parar. Não se limite. Eu comecei com apenas uma máquina doméstica. Uma máquina doméstica Eugene Decor. Ela tá ali guardadinha. E eu me lembro que lá no início eu me dei muita desculpa. Eu dizia, não, mas o acabamento não vai ficar bom, mais isso, mais aquilo. Realmente não fica tão bom, como tão prático, na verdade, mas bom dá pra ficar. A gente só precisa entender que vai demandar um pouco mais de trabalho, mas é isso, no começo a gente precisa investir muito do nosso tempo, do nosso talento, do nosso trabalho, para que as coisas possam fluir. E foi isso que eu fiz. Eu comecei com aquela máquina e aos poucos eu fui, comprei essa, agora recente inclusive, porque eu já tinha outra overlock chinesinha, eu tenho ainda, mas ela é um pouquinho mais trabalhosa, dá para trabalhar, mas o acabamento não é tão bem feito quanto essa daqui é ótima. E eu precisava ficar parando, porque, né, ela esquentava, não era no motor grande. Enfim, a gente vai começando com o que a gente tem. A gente precisa valorizar aquilo que a gente tem. O mais importante você já tem, que é o desejo de fazer isso acontecer. O mais importante você já tem, que é o talento na tua mão.
de cortar e costurar e de entender, de discernir essas coisas, de saber fazer uma modelagem, de querer aprender sobre essas coisas. Isso é o mais importante. Acredite, naturalmente as outras coisas vão vir. Quando você começar a se aprofundar e a desejar verdadeiramente viver da costura e a desejar ter um ateliê aí na sua casa, rapidamente você consegue fazer um planejamento para comprar a sua primeira máquina e fazer a coisa acontecer. Então, não se limite, não deixe nada te parar. Esse foi um vídeo que eu queria fazer de uma forma muito natural, né? E eu deixei simplesmente fluir aquilo que tem acontecido aqui no meu dia a dia, porque eu quero tocar você, eu quero estimular você, eu quero que você entenda que tudo tem um começo e que você não precisa já começar com tudo. Eu falei aqui de você precisar profissionalizar, mas o profissionalismo ele não requer investimentos altíssimos de dinheiro. Você pode começar de uma forma muito simples, como eu citei aqui. Você pode simplesmente ter um caderninho anotando o nominho da cliente, a data em que ela chegou, o tecido que ela deixou, cortar um pedacinho, grampear ali. São coisas simples que para a sua cliente vai fazer muita diferença. E isso faz o profissionalismo, é manter um caderninho bonitinho, anotar direitinho, você vai estar falando com sua cliente e você vai estar anotando. Isso traz segurança para ela. É coisa mínima, gente, mas que faz diferença. E é isso, a gente precisa entender que é simples, né? A gente aqui dificulta muito. A gente aqui é muito perfeccionista e acha que tem que investir rios de dinheiro, que tem que ser a coisa mais profissional, que eu tenho que imprimir, que tenho que levar em gráfica. Não, faça a sua ficha técnica aí no seu dia a dia, tá bom? E vá anotando assim com sua cliente, pegue o tecido que ela trouxe, bote numa sacolinha separada, ou então grampeie essas anotações que você fez na sacola, para ela saber com a data que você vai entregar, com a data que você recebeu, qual é a peça, anote tudo, todos os detalhes. E a sua cliente vai se sentir muito mais segura. Você já pode começar de uma maneira profissional. Você já pode começar de uma forma que vai te ajudar. Porque você fazer isso, você também vai se ajudar. Já viu aquelas costureiras que muitas vezes se esquece até que quem foi a cliente que trouxe, porque recebe tanto tecido. Já aconteceu isso comigo, de meus tecidos ficarem perdidos na mão de algumas costureiras. Mas porque, tadinhas, elas não sabiam se organizar. E esse profissionalismo traz muito isso da organização. Traz muito isso de você saber como fazer o negócio fluir. Então você precisa entender do seu negócio. Não, jamais você pode ter um tecido de uma cliente sem saber de quem é aquele tecido, qual foi o dia que esse tecido chegou e qual é a peça que você vai fazer com ele e a data que você vai entregar. Se você não fizer isso, você vai se perder e vai demonstrar que você não é uma costureira profissional. Então, no profissionalismo é isso mesmo que eu tenho para dizer, de forma simples. Sobre o trocador que eu falei também é muito simples, dá para fazer de maneiras mais econômicas. No meu eu gastei 150, 200 reais, mas você consegue ainda fazer isso de uma forma criativa, de alguma forma que a sua cliente possa se sentir mais tranquila aí também. É só olhar. Olha para o seu ambiente, olha o que você tem e como você pode transformar isso, tá bom? Outra coisa que eu falei também foi sobre você não ter medo de errar. É natural. Aceite que você vai errar. E quando você errar, você vai saber o que fazer. Olha, pera, eu vou precisar refazer isso aqui na sua peça. E tenha sempre uma carta na manga, no sentido de que deixe sempre margem de costura a mais, sempre deixe os retalhinhos daquela cliente ali guardadinho na sacolinha dela, grampeadinho, até você experimentar, porque se depois você precisar, de repente folgar, ficou apertado e não tem mais sobra suficiente aqui, você vai fazer um recorte, vai fazer essa roupa acontecer. E é assim mesmo que a gente vai enfrentando os medos e entendendo que os erros são naturais, que podem acontecer, mas que a gente vai corrigir. Mas o mais importante é que a gente precisa evitar que esses erros aconteçam. Mas no começo vão acontecer e acontecem sempre,
tá bom? É algo que você precisa ficar ciente para que você não se desespere, para que você não passe insegurança para a cliente. Ela precisa ver a segurança em você, de que a peça não ficou com o caimento que ela queria naquele momento, mas que você sabe o que fazer para deixar a peça do jeito que ela quer, tá bom? Então, sobre o errar é isso. E no final, eu já tô esquecendo, viu, minha gente? No final, eu falei que você precisa... Ai, esqueci. Mas enfim, eu acho que a mensagem que eu tinha para passar para você era essa mesmo. Não tenha medo, comece o seu negócio, não se importe com o que as pessoas vão pensar. Muitos vão dizer: "Ah, mas será se vai fluir?" Vai fluir, você quer que aconteça, vai acontecer, tá bom? Me segue aqui no canal, não deixa de me seguir. Clica aqui em se inscrever, ativa o sininho para você receber todo o vídeo que eu colocar aqui no canal. No Instagram também, você já me segue aí, porque eu sempre vou estar postando conteúdo aqui também, tá bom? Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o feedback, o seu feedback, o que você achou desse vídeo. Eu quis fazer ele de uma maneira muito livre, porque eu preciso que seja realmente o meu dia a dia. Tá bom? Então me conta aqui se você gostou, me conta se fez sentido pra você. Você que já começou e mesmo assim assistiu esse vídeo, me conta se eu te ajudei em algo. Deixa aqui também nos comentários algo que você fez que faz a diferença aí. Vai ser muito bom a gente conversar sobre isso, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.